Eu não sei você, mas eu, às vezes, fico pensando muito, mas muito, muito, muito antes, de partir para o campo da praxis. E outro dia eu fiquei refletindo sobre isso como um analista, né? Porque o analista, ele tem essa coisa de ter o pensamento analítico, nós somos treinados, mas muitas vezes nós vamos para a psicanálise justamente por ter esse perfil, né? De analisar muito, de pensar todas as possibilidades e chegar a conclusões e ter ali hipótese, coisa e tal. Isso muitas vezes atrapalha nosso processo de execução. E eu fiquei pensando nisso, olha, já tô aqui, ó, faz tempo pensando nesse processo de execução. Por que que nós tendemos, né, a ter esse excesso, né, de elaboração, de análise e a execução, ela não está proporcional à quantidade de avaliação e às vezes a quantidade de projeções, né, que eu diria, e mesmo de pensamentos em relação às vezes a uma execução simples, né, como se a gente fosse tomado por uma coisa quase que obsessiva. Óbvio que tem traços de obsessividade nisso, né, tem um gozo, que é o que a gente fala na análise, que esse gozo, na verdade, ele está atrelado justamente que há ali um ganho quase que secundário no processo de você ficar pensando muito e agindo não proporcional ao seu pensamento. Por quê? Existem pessoas que conseguem fazer a coisa, pensa rápido e faz. Isso acontece dependendo da situação. Se é uma situação de atendimento, uma situação de resolução, ou mesmo de você tá fazendo o seu trabalho, isso é automático, né, gente? Mas outro dia eu tava pensando assim, nossa, mas por que? E olha só, eu tô pensando que eu penso demais sobre a questão do próprio pensamento e por que que nós pensamos demais sobre algumas questões e o processo de execução dessas questões passam a ser muito mais lento do que deveria, porque a gente está pensando demais sobre aquilo. E justamente por pensar demais sobre uma determinada coisa, esses pensamentos deveriam estar casados com o processo de execução. Óbvio que tem algumas coisas que são muito mais do campo do pensamento e não da execução, né? Ah, mas aí vai vir uma corrente, isso é uma coisa da característica do transtorno obsessivo, compulsivo, e que de repente você tem um gozo compulsivo do pensamento de estruturar e de analisar. Pode ser, mas a questão não é bem essa, né? A questão é que às vezes, pelo fato da gente estarmos, né, pensando muito e elaborando muito um plano de execução, esses planos eles tomam um espaço no nosso, vamos colocar assim, no nosso campo imaginário, né, desse real e do imaginário, que o cérebro assume aquilo como se a gente tivesse feito, mas o nosso plano de consciência, né, sabe que nós não executamos, né, mas que na nossa imaginação, a execução e todas as formas pelas quais o plano que a gente fez tá ali seguindo um roteiro mental, né? Então, a grande questão é até quanto do nosso pensamento analítico, até quanto do nosso pensamento sobre o nosso pensamento e sobre as execuções dos nossos planos ficam no campo da reflexão e não da execução. Então, eu acho que assim que as grandes
treta mesmo, assim, de treta, usando essa palavra bem feia, acho que as grandes tretas mesmo das nossas questões, sejam elas quais for, da vida, às vezes fica exatamente nesse lugar, que é o lugar onde a gente elabora, onde a gente fica ali, sabe, com nossos botões, pensando muito, e às vezes a gente tem planos. Dessa ordem do pensamento que são muito interessantes e seriam muito mais interessantes que a gente colocasse isso na praxis, né? No campo da execução e executar. Por quê? Muito a gente ia perceber que faz parte de um gozo, né? Vamos colocar assim, do próprio pensamento, em estar ali sempre num processo de reelaboração. Isso deve fazer parte de todo analista, tá, gente? Porque o analista ele tende a fazer isso. Mas a gente tem que tomar cuidado, né, do nosso pensamento analítico, por isso que é importante, aqui é o tripé, né? Análise pessoal, supervisão, e tá sempre voltado por uma coisa de uma autoanálise, né, de situações para que a gente não caia na nossa armadilha, que é a própria estruturação do analista em relação à análise que a gente faz full time, né? O tempo todo. Então, assim, no fundo, a grande questão, que eu acho que é a grande pegadinha de quando você está no processo de atendimento, é justamente entender que quando você está na sua análise, que se sabe? Às vezes ele tá assim, ó. Esse ele aparece, mas ele tá com um monte de outras elaborações na cabeça, um monte de outras elaborações no plano de tipo até para falar. Então a gente tem que ter esse, sabe, esse cuidado de que os nossos pensamentos e as nossas elaborações, as nossas autoanálises não ocupe, ali é o de novo, não ocupe um espaço que seria o espaço da praxis em si. Entendeu? Por isso que muitas vezes coisas que a gente deveria estar executando, fazendo, estando na prática das próprias questões, fica muito mais numa punheta mental do que numa realidade concreta de fato, né, das vias de fato. Então, assim, no fundo, o que isso diz da gente? Diz que nós temos um sistema de rigidez e de autoperfeição e de querer buscar essa perfeição que é da ordem do patológico e do psicopatológico, que faz com que a gente, às vezes, fure as possibilidades ou quebre as possibilidades, né, nesse sentido, de você executar aquilo que você se propôs no processo de elaboração. Então, para a gente sair desse processo de vamos analisar, elaborar, estudar e ver, para vamos pegar tudo isso que você já elaborou por todo esse tempo e botar logo nesse plano de execução? Por que é tão difícil sair dessa punheta mental, né? Então, assim, no fundo por que é tão difícil sair de uma punheta mental? Por que o gozo intelectual prende o sujeito numa quase que no roda-moinho, assim, sabe? Fica ali, ó, nessa roda de Sansara. E não tira esse sujeito desse ciclo, que é quase que um ciclo vicioso, que eu colocaria que é o ciclo de gozo, que fica muito mais numa coisa tipo, eu vou elaborar, vou mais elaborar. Porque, assim, gente, a tendência que nós temos de fazer com que a gente tente sempre achar um defeito naquilo que já tá bom, entendeu? Vai ser sempre essa. Ela sempre vai voltar para a mesma tecla. Então, assim, no fundo, como buscar um equilíbrio entre aquilo que vai estar bom para você, que você quer buscar essa perfeição, e aquilo que, na verdade, já tá bom para ser apresentado. Então, é tentar sair, sabe, desse redemoinho, né? Dessa coisa, dessa roda de Sansara, dessa punheta mental que não te deixa ir para frente, que não te deixa executar as coisas que você tem que executar. E que no fundo, você sabe que existe um ganho secundário. Você sabe que você está fazendo isso contra
o seu próprio progresso, que você está fazendo isso e que você repete isso que você está fazendo e não está dando significação. Às vezes acontece de a gente estar ali num processo analítico e de não sair, mas se esse processo analítico tá te colocando num processo de ai, pensar o pensamento que pensou, o pensamento que pensou, o pensamento do pensamento, você tá pirado, entendeu? Então aí tá na hora de você dar um